Você está na terceira aula do Entrelaçando da Física. Eu, professor Lúcio, criei esse conjunto de vídeos para que a gente possa passear por todos os assuntos de física, encontrando as relações entre eles. Hoje, vamos falar sobre lançamentos. Lançamentos é um assunto de mecânica, mas será que ele existe apenas em mecânica? Ok, vamos lembrar um lançamento tradicional. Aquele corpo foi lançado do alto de uma edificação com velocidade inicial de 50 metros por segundo, inclinação de 37 graus. E o que se deseja é a altura máxima e o alcance. Qual é a ideia? No lançamento, você despreza a resistência do ar. E a única força que vai existir ali é a força-peso, o que gera uma aceleração para baixo. Quando a força-peso é a força resultante, a aceleração assume o valor do campo gravitacional, ou também chamado de aceleração da gravidade, justamente por causa disso. Ou seja, a aceleração cuja gravidade agindo sozinha produz. Entretanto, já que eu estou livre de amarras aqui, eu vou dizer que, na verdade, o que acontece? Esse corpo é lançado de uma altura de 40 metros, com uma velocidade que não vai subir tanto, então ele não vai se afastar muito da superfície da Terra. A força-peso, na verdade, é uma simplificação de uma força mais ampla, que a gente chama de força gravitacional e obedece àquela lei da gravitação universal. O que acontece é que, quando você aqui lança algum corpo, a sua distância até o centro da Terra é de cerca de 6.400 quilômetros, ou 6.400.000 metros. Quando você se afasta 40, 80, 100 metros da superfície, essa distância aqui varia muito pouco comparado com o tamanho dela, né? Os 40 comparado com ela não é nada. Isso quer dizer o quê? Que quando o corpo está subindo, na verdade a força-peso vai mudar, vai diminuindo. E quando o corpo está descendo, a força-peso está aumentando. Só que essa variação é insignificante. Aí a gente considera que lançamentos assim, com baixa velocidade, de tal forma que ele não varie muito a sua altura, a gente considera que a aceleração aqui é constante. Isso quer dizer o quê? Se a aceleração é constante, e sendo ela vertical, na vertical será desenvolvido um movimento uniformemente variado. É isso. Enquanto na horizontal não vai ter aceleração no lançamento, ou seja, na horizontal o movimento é uniforme, na vertical é uniformemente variado. E assim a gente responde qualquer coisa. Agora, como a força resultante é vertical, só vertical, é interessante que a gente separe realmente o movimento vertical do movimento horizontal e use como base o plano cartesiano. Porque o plano cartesiano ele referencia de uma forma que a gente está acostumado. Então vamos lá. Qual é a altura máxima? A altura é distância vertical. Se eu tomar um plano cartesiano com origem, como eu coloquei, no solo, a altura vai ser a posição vertical, o y, do meu plano cartesiano. Então a altura máxima, no caso aí, vai ser quando ele, subindo, vai parar de subir. E parar de subir, chegando na altura máxima, a velocidade y, nesse momento, é zero. Falando em velocidade, vamos pegar aquela velocidade inicial, que ela não se define totalmente horizontal nem vertical, e vamos achar suas componentes. Ela é uma parte horizontal e ela é uma parte vertical.
Só que essa vertical vai sofrer influência da aceleração da gravidade de valor 10 metros por segundo ao quadrado. E o Vx não vai sofrer influência, vai continuar em movimento uniforme. Então, convém aqui chamar de velocidade y inicial. Se você olhar aqui, ó, na definição das componentes, você tem um triângulo retângulo. Isso aqui é o cateto adjacente a 37, esse é o cateto oposto. E esse aqui que é a hipotenusa. A partir do cosseno, você pode achar, então, o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente vai ser hipotenusa vezes o cosseno de 37. Ou seja, a hipotenusa, que é 50, e o cosseno de 37 sendo 0,8, fica 50 vezes 0,8, 40 metros por segundo. E esse 40 metros por segundo é o cateto adjacente, é o Vx. O cateto oposto, você usa o seno, – 30 metros por segundo. A altura, ela está no movimento vertical. Vou chamar aqui de letra A. Essa pergunta de letra A, essa outra pergunta de letra B. Atingir a altura máxima significa chegar a uma velocidade vertical zero, ou seja, parar de subir. Não quer dizer parar de andar para a direita, ele nunca para, porque ele está em movimento uniforme para a direita. Não há aceleração horizontal, só vertical. Então, se eu quero a altura, né, tem a ver com distância, e a minha informação que define o fim de minha história, ou a definição do final de minha história, é sobre velocidade, eu estou no movimento uniformemente variado, vou buscar uma relação entre velocidade, que eu vou ter, e distância. E a relação direta entre essas duas grandezas é a Torricelli. Só que tudo vertical, ó, tudo em y. Aceleração em y. Então, quando ele chegar à velocidade zero, partindo de 30 metros por segundo, com aceleração. Bom, a aceleração, ela é aqui representada por um vetor, mas quando for para o vertical, ela vai ter que ser representada por um número, por um escalar. Transferindo isso daqui para a coordenada, vai ter uma aceleração y, que é negativa, porque a referência do y de um plano cartesiano comum é positivo para cima. Então aqui vem com menos 10, e aí a gente vai achar o deslocamento em y, pode chamar ΔY. Então, ΔY aqui vai ser 900 dividido por 20. Isso aqui vai ficar mais 20, né? Quando jogar para outro membro, dividido, isso vai dar 45 metros. Mas isso não é altura, isso é o quanto ele subiu. Só que ele partiu de 40. Então, o y que eu vou ter, a altura máxima, vai ser o y inicial mais o ΔY, ou seja, 40 mais 45, 85 metros. Essa é a resposta. Tem outra maneira também de fazer, tem várias. Uma delas você usa a velocidade média. Você pode fazer o cálculo mental. A velocidade inicial é 30 metros por segundo. A aceleração diz ali que a cada segundo ele diminui 10 metros por segundo. Então ele vai demorar 3 segundos para parar lá em cima, instantaneamente, né, parar de subir. E nesses 3 segundos a velocidade média entre 30 e 0 é o valor médio, no caso do movimento uniformemente variado. Ou seja, 15 metros por segundo. Pensando em velocidade média, você já pensa em movimento uniforme. Andando 15 metros em um segundo durante 3 segundos, o tempo de subida seria 45 metros subindo. Está aí eu respondendo só com cálculo mental. A letra B, ele pede o alcance. Veja, o alcance, gente, é o quanto ele desloca horizontalmente, quanto ele alcança na horizontal, até o fim. E até o fim significa atingir o solo. E atingir o solo, na minha referência aqui,
é ter o y igual a zero. Então, veja só, que embaralhado interessante. Nós queremos uma informação em x, mas o que define o final de nossa história é a informação em y. E a conexão entre x e y é feita a partir do tempo. Então, eu preciso do tempo que ele atingiu o y0. Ou seja, que ele atingiu o solo. Então, primeiro eu vou ter que dar uma passada para o movimento vertical, tentando achar o tempo com essa informação final. Essa informação é posição, e eu preciso então de uma equação que envolva tempo e posição, que seja do movimento uniformemente variado. Essa é a equação, a função horária de espaço do movimento uniformemente variado. Só que tudo em y. Y. Então, o y final vai ser 0, o inicial é 40, a velocidade inicial é 30, vertical, né? A aceleração é menos 10, por 2 vai ficar menos 5t ao quadrado. Aí eu posso pegar t ao quadrado aqui, ó. Posso passar para o outro lado e dividir tudo por 5. Menos 6t mais 8 igual a 0. Aqui eu posso fazer discriminante, b ao quadrado, menos 4, a, c. Aqui dá mais 32, com 36 dá 68. E aí o t vai ser igual a raiz, né? Menos b, mais ou menos, raiz de 68 sobre 2a, a é 1. Raiz de 68, deixa eu ver, dividido por 2 ali dá 34, dividido por 2 dá 17. Então, 2 raiz de 17. Como raiz de 17 é um número próximo de 16, raiz de 16 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui vai dar um número positivo e um número negativo, não faz sentido o número negativo. Então, o tempo que ele bate no solo vai ser esse aqui. Dividido tudo por 2, vai ficar 3 mais raiz de 17 segundos. E aí você acha o alcance. Sendo então ΔX, vai ser, agora no movimento horizontal, sendo então um movimento uniforme, né? Eu quero o deslocamento, posso achar assim, ó. Deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Só que um deslocamento em x. E a velocidade em x. A velocidade de x é 40. O tempo é aquele bicho feio. E isso vai ser o alcance. Essa é a resposta. Bom, mas isso do ponto de vista gravitacional. Agora a minha pergunta, o lançamento fica apenas na gravidade? Apenas na mecânica? Não. Na eletrostática existe uma situação semelhante. Que situação? A situação em que a força, no caso força elétrica, permanece constante, tanto na direção quanto no sentido, ou seja, permanece uniforme. Quando? Quando o campo elétrico for uniforme. E o campo elétrico uniforme é produzido por uma placa eletrizada, ou duas placas eletrizadas, que é um capacitor. Então, eu vou fazer uma questão em um capacitor, é um lançamento também, e a gente vai usar as mesmas estratégias. Vamos lá? Um capacitor, ele vai produzir um campo elétrico uniforme. Observe esse capacitor aqui é negativo, aqui é positivo, vai gerar um campo elétrico, né? Para a esquerda, a placa aqui vai ser positiva, contato com o polo positivo da pilha. E aí, a questão, digamos, defina que a resistência do ar
é desprezível e o efeito gravitacional também é desprezível. Sendo assim, só temos uma força horizontal. E como só temos força horizontal, vai ter aceleração horizontal. Então é igual a um lançamento. Só que dessa vez a aceleração é horizontal. E na vertical não tem aceleração. Se eu virasse as placas assim, ó, na horizontal, né, a aceleração seria vertical. É uma questão do posicionamento das placas. Bom, então o que nós queremos? O campo elétrico para achar a força elétrica, para achar a aceleração, que vai fazer com que este corpo, que tem uma carga negativa, se aproxime das placas, né, e colida com a placa positiva. Então aqui é negativo, ele vai sofrer uma força para lá, ó, uma força elétrica. Contrária ao sentido do campo, que a carga é negativa. Ou por atração da placa positiva e repulsão da placa negativa. Também você pode pensar assim. Okay? Então o que, é que vai acontecer? Esse cara vai simplesmente fazer isso. Então, até bater na placa aqui em algum lugar da placa. É um lançamento, mas não é um lançamento oblíquo. Porque a velocidade não está oblíqua à força. Ela está perpendicular à força. Esse vai ser um lançamento que, se fosse na horizontal, seria um lançamento horizontal. Ele é um lançamento vertical com aceleração horizontal. Ok. Vamos lá, vamos misturar, né? Então, quais são as perguntas? Qual é o alcance, ou seja, aonde ele bateu na placa em relação ao início? Quanto ele deslocou até bater na placa? Okay? Então eu quero deslocamento vertical, mas bater na placa significa atingir uma certa posição horizontal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso do movimento horizontal, porque ele vai ter que percorrer 40 centímetros na horizontal até bater na placa. E na placa tem força, ou na horizontal tem força, então tem aceleração. Eu preciso achar essa aceleração. Então vamos lá. Eu preciso achar a aceleração horizontal, mas para isso eu preciso da força horizontal, que é força elétrica, que eu preciso do campo elétrico. E o campo elétrico não foi dado. Mas ali eu tenho uma placa. Eu posso achar o campo elétrico a partir da relação, ó, diferença de potencial é igual a campo vezes a distância na direção do campo. Então eu posso, como o campo é horizontal, eu posso chamar isso aqui de L, ó, e eu vou associar esses 60 centímetros, que é 0,6 metros, a DDP das placas, que é a mesma DDP da bateria. E aí eu vou aproveitar o assunto, né, a situação, e falar de capacitância. Por quê? Porque a DDP não foi oferecida. Mas foi oferecida o quê? A carga da placa. Esse Q aqui vai ser a carga das placas, esse Qzinho é a carga daquela partícula. Quando você fala carga de um capacitor, é a carga da placa positiva ou carga da placa negativa. Como deu a carga, eu posso achar a DDP a partir da capacitância. O problema é que não foi dada a capacitância. Então tem que lembrar como achar a capacitância. Então vamos lá. Antes de continuar aqui, ó, eu tenho que achar a capacitância, que é a permissividade elétrica. No caso, como é vácuo aqui, não vou botar nenhum meio para que essa partícula se movimente, exceto o vácuo, vezes a área de uma das placas, dividido pela distância entre as placas. Lembrou? Então, vamos achar a capacitância. Permissividade, 9 vezes 10 a menos 12. A área da placa aqui, ó, como aqui é 1 metro, e aqui a extensão até o fundo é 40 centímetros, ou 0,4 metros. Então, a área de uma placa aí é um retângulo, base vezes altura, 1 vezes 0,4 ou 0,4 metros quadrados. Então, aqui vai ficar 0,4. Eu vou botar 4 vezes 10 a menos 1. E aqui vai ficar 60 centímetros, que é o L, né? Que eu vou botar 6 vezes 10 a menos 1, que é 0,6 metros. Tem que botar tudo em metro. Corta, corta. Esse 4 corta com 6, esse 6 corta com 3, fica 6. 6 vezes 10 a menos 12
farad de capacitância. Com a capacitância, você acha a diferença de potencial. A diferença de potencial, né, a definição da capacitância é a carga sobre a diferença de potencial, é essa proporcionalidade. A diferença de potencial é a carga sobre a capacitância, a carga acumulada em uma das placas, né, que a carga do capacitor é 7,2 pico. Pico é 10 a menos 12. A capacitância é 6 vezes 10 a menos 12. Aí você corta e aqui vai dar uma diferença de potencial de 1,2 volts. Uma pilha. Pronto. Então essa pilha tem 1,2 volts. A gente já lembra, né, que o capacitor se equilibra eletrostaticamente quando tiver a mesma diferença de potencial da pilha. Isso vai vir lá para cima, para achar o campo elétrico. Então o campo elétrico vai ser 1,2 dividido por 0,6. Então vai ficar 2 newtons por coulomb. Tem que seguir esse caminho. Aí o campo vai nos determinar a força elétrica. Vai ficar 2 vezes a carga elétrica, que é, aqui em módulo, né? 10 mili. Mili é 10 a menos 3. Com 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2 newtons. Então é 2 vezes 10 a menos 2, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 mesmo, né? E aí você acha a aceleração. Como força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração vai ser a força resultante dividido pela massa. Agora, a massa aqui está em grama. Você tem que botar em quilograma. Espero que eu esteja fazendo uma grande quantidade de revisão em sua cabeça, né? Menos 10 elevado a menos 2 dividido por 10 a menos 3 vai ficar 10 elevado a mais 1 e vai ficar 20 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Pronto. Só que essa aceleração é x. E aí, se você quiser referencial, você tem aqui, ó, x e y. Se quiser, você pode até botar o y para baixo, contrariando a referência padrão do plano cartesiano, não tem problema nenhum. O grande lance é que esse cara vai bater nessa placa quando o x for 40 centímetros. Então, o final da nossa história vai ocorrer quando o x for igual a 40 centímetros. Ou 0,4 metros. Só que o que eu quero, na verdade, é o alcance. Na verdade, o quanto ele vai descer, aonde ele vai bater na placa. Né? A tantos centímetros do início. E, como eu quero algo em y e tenho o fim baseado em x, eu vou ter que buscar a grandeza que se relaciona, que é igual, né, a x e a y, que é o tempo. Então eu tenho que buscar uma relação com o tempo. Como o final é em x, eu vou para o movimento horizontal, o movimento em x, que é um movimento uniformemente variado, já que tem aceleração em x, e vou buscar uma equação que envolva tempo e a posição, o x, do movimento uniformemente variado. É essa. Então, só que tudo em x. X. AX. Então, o S final vai ser 0,x, né? 0,4, o inicial 0, a velocidade inicial em x, isso é importante, a velocidade inicial aqui, isso aqui não é o quadrado. A velocidade inicial é totalmente y. Ela foi lançada em y, não foi lançada em x. Então, velocidade x no início é 0, aí ele começa a acelerar em x, é deslocar para a direita. A aceleração em x
é quanto? 20, dividido por 2 fica 10. Tá vendo? E aí você acha o tempo. O tempo ao quadrado vai ficar 10, vem para cá dividindo, vai ficar 0,04. Que é igual a 4 dividido por 100. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. Então vai ser 2 dividido por 10, ou seja, 0,2 segundos. Em 0,2 segundos ele bate na placa à direita, na placa positiva, ou seja, desloca os 40 centímetros. Quanto ele desceu? Aí eu vou ao movimento vertical. Que, como não tem aceleração, é um movimento uniforme. Se eu quero saber quanto ele desceu até bater na placa, já que é um movimento uniforme, eu posso fazer ΔS igual a velocidade vezes ΔT. Só que tudo na vertical. Então, a velocidade vertical, né, é toda vertical aqui, para baixo, 3. Não muda, porque não tem aceleração na vertical. O tempo é 0,2. Então, ele bate aqui na placa, o ΔY, na verdade, é igual a 60 centímetros. 60 centímetros, né, depois que ele entrou nessa região das placas. Certo? Agora, eu vou fazer uma pergunta. E se existisse a gravidade? Qual seria a diferença? Se existisse a gravidade, e se isso daqui tivesse, né, desse jeito, né, com a Terra aqui embaixo, e gerando uma aceleração da gravidade para baixo. O que iria acontecer é que teríamos um movimento uniformemente variado na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical. Então, esse movimento vertical seria MV. Mas um não iria interferir no outro. Ou seja, essa resposta não mudaria, porque tudo isso aqui acontece na horizontal. O que iria acontecer é, no momento que ele bateu em 0,2 segundos, você teria que aplicar não a equação de movimento uniforme, mas uma equação do movimento uniformemente variado para você achar a posição em Y. A posição inicial é 0, a velocidade inicial é 3. O tempo é 0,2, até aqui é igual ao anterior, né? 0,3 ou 3 vezes 0,2, só que aqui você tem, ó, tudo em Y, né? Aqui você tem uma aceleração para baixo, vamos dizer que seja na Terra. Então, mudaria a resposta sim, mas a estrutura de pensamento, a separação entre horizontal e vertical seria a mesma coisa. Aqui é 0,6, aqui fica 0,04, dividido por 2 fica 0,02, vezes 10, 0,2. Ou seja, ele desceria, aqui metros, né? Ele desceria 80 centímetros. Em vez de descer 60 centímetros, com a ajuda da gravidade, ele desceria mais 20 centímetros, ele desceria 80 centímetros. Tá bom? Então, é isso. Essas são as duas situações mais comuns de aparecer lançamento. Isso é uma espécie de lançamento. Ou seja, o que é um lançamento? É um movimento bidimensional em x e y, em que, ou em x ou em y, o movimento é uniformemente variado. Certo? No caso aí, no último exemplo, tanto x quanto y eram movimentos uniformemente variados. Bom, eu aconselho você se inscrever no canal e acionar o botão do sininho, porque se aparecer vídeos dessa série, você vai saber. Aliás, os próximos vídeos serão dessa série, porque eu estou empolgado nessa série. Tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.